Tá meio-dia, né? Não para tanto. Bom dia, irmãos. Uma alegria estarmos no terceiro dia da conferência. Deus tem nos abençoado. Certamente tem abençoado minha vida grandemente com o estudo da sua palavra. Confesso que muitas coisas do que tenho ensinado também tenho aprendido. E Deus realmente tem colocado uma nova motivação na minha família de vivermos de acordo com sua vontade. Espero que Deus também esteja fazendo isso com sua vida, com sua família, para a honra e glória do nosso Deus. Pois bem, irmãos, nós na sexta-feira nos reunimos em nome de Jesus para aprender a palavra de Deus e falamos a respeito do tesouro que Deus confiou às nossas mãos. E não há um tesouro maior do que a nossa própria família, que nós devemos nos dedicar com grande estima e grande força para preservá-la dentro da vontade do Senhor. E vimos por meio de Mateus capítulo 6 e Salmo 127, que o que vale a pena mesmo investir não é no futuro em bens materiais, que são coisas naturais, que devemos sim buscar por trabalharmos, ganharmos o nosso fruto, mas não em detrimento, não em prejuízo à família, mas para que a família seja bem assistida, para que a família possa ser bem investida por um pai educando os seus filhos, por uma mãe auxiliando o seu marido. Ontem à noite tivemos a oportunidade também de estudar a palavra de Deus e percebemos pela palavra de Deus que sem estarmos cheios do Espírito Santo é impossível viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, nos sujeitar uns aos outros, as mulheres se sujeitando aos seus maridos, os maridos se sujeitando às suas esposas, amando-as como Cristo amou a igreja, os filhos obedecendo aos pais e os pais se sujeitando aos filhos, educando eles na doutrina e na admoestação do Senhor. Então só é possível isto. Eu queria salientar uma forma importante que muitos de nós temos esquecido, negligenciado, não dado a verdadeira importância para o qual nós sustentamos a nossa família e enchemos a nossa família do Espírito Santo e fortalecemos ela para andar segundo os propósitos de Deus, que naturalmente é o culto doméstico, que tem sido realmente algo colocado de lado, algo que a sua importância não tem sido dado o verdadeiro valor que ela tem. Por isso eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias para o livro de Josué 24, texto também muito conhecido. Josué, capítulo 24. Se tiver algum irmão que possa pegar um copo com água para mim, eu tenho um problema que seca a minha garganta muito rapidamente e dificulta um pouco. Obrigado, irmão. Muito bem, Josué, capítulo 24, eu lerei o versículo 14 e 15. Josué 24, versículo 14 e 15. Façamos assim, diferentemente, vamos ficar em pé e lermos todos juntos. São dois versículos e bem conhecidos, então podemos fazer a leitura em uníssono. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora deuses Vamos orar. Nosso Deus e maravilhoso Pai, agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que
abra os nossos corações para receber a Tua instrução e que possamos dar, meu Senhor, a devida importância, que é o culto no lar, que é a instrução dos filhos, a admoestação do Senhor na família, na vida da esposa e em casa, Deus querido. Rogamos-te, Senhor, que esteja nos desafiando, como ontem, meu Deus, renovar os nossos votos, hoje possamos nos comprometer com a nossa família e dizer, meu Senhor, nossos corações que iremos cuidar da alma dos nossos filhos, da alma da nossa esposa, da alma para entregar ao Senhor como oferta, sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai querido. Eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, é evidente que toda a igreja ela almeja por crescimento, não apenas numérico, mas qualitativo, uma qualidade de crescimento no temor do Senhor. Muito obrigado, irmão. E muitas vezes quando trabalhamos a respeito de crescimento de igreja e compramos livros e nos equipamos para fazer isto, nós pensamos muito lá fora. Pensamos nas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, nos vizinhos, no bairro, nos parentes e amigos que nós temos fora da igreja, e não é errado pensar assim, é evidente que nós devemos fazer isto com muita maestria, mas de fato esquecemos muitas vezes o crescimento interno da igreja, que temos filhos, que temos crianças que ainda não creram em Cristo Jesus, ainda temos jovens e adolescentes acompanhando a igreja, que muitos deles, até é alarmante, irmãos, a porcentagem de crianças que saem da igreja quando crescem. Há um dado, eu não sei de onde foi tirado, eu vi num comentário bíblico, que mais de 75% das crianças que crescem na igreja abandonam depois que cresce. Eles saem da igreja, não se tornam crentes fiéis. Mas se tem percebido também que em lares cujo os pais, e principalmente o pai, tem o hábito de fazer um culto doméstico, de chamar as crianças, ensinar as crianças, trazer para perto a esposa e instruir na palavra do Senhor com um culto doméstico diário, essa porcentagem quase que zera. As crianças ficam firmes na igreja. Então perceba que o culto no lar é um instrumento muito poderoso para edificar a igreja e fazê-la crescer. Por isso esta manhã eu quero instruí-los nesse papel de investir no tesouro, investir em algo precioso, algo que tem resultado eterno, porque se ganhas teus filhos para Deus e se salva a alma dele por meio da conversão em Cristo Jesus, tu terás para a eternidade, para o céu. Então vale a pena, irmão, vale a pena, mais do que casa, mais do que segurança, mais do que trabalhar o dia todo. Vale a pena termos os nossos filhos no caminho do Senhor. Deixe-me dar um exemplo de um testemunho que eu ouvi, de uma família, de um pastor americano. Os pais dele estavam comemorando 50 anos de casamento, e eles se reuniram, os 5 filhos, para homenagear aquela família, aquele casal. E os filhos já falaram: olha, no dia nós iremos chegar e vamos agradecer nossa mãe e agradecer nosso pai por alguma coisa que eles nos fizeram durante nossa vida. E sem combinar o que iam dizer, todos os 5 agradeceram a mesma coisa, tanto para a mãe quanto para o pai. Para a mãe eles agradeceram: mãe, eu quero te agradecer por toda a minha vida, orares por mim, orar em secreto, suas orações que sempre eram destinadas a nós, Deus certamente as ouviu, e muitas vezes Deus atendeu suas orações a meu favor. E ao pai, eles também voltaram-se ao pai e agradeceram para que por todos os dias terem dirigido a sua família a adoração a Deus diariamente em seu lar. Todos os dias sentar com os filhos e falar a respeito de Deus para eles. E um dos filhos até falou: olha, meu pai, eu
A lembrança mais antiga que eu tenho é quando eu tinha 3 anos de idade. E você me colocou no colo e me falou a respeito de Deus. Eu não lembro o que o Senhor falou, mas eu lembro que dos seus olhos rolaram lágrimas. E desde aquele tempo eu percebi que Deus é real. Obrigado, meu Pai, por nunca me deixar duvidar da existência de Deus. São resultados eternos, irmãos. São resultados que nós devemos investir. É resultado que eu preciso também investir mais na minha vida. Não fazer algo aleatório, mas algo constante e real. E será que a adoração familiar é algo difícil para você? Será que tem tido muita dificuldade de fazer isso? De ter um momento em família, adorar em família, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos? Será que tem sido algo importante para você? Qual a importância de uma adoração no lar, uma adoração doméstica para você? E é claro, irmãos, que durante todo esse estudo eu vou enfatizar mais os pais aqui presentes. Eu sei que há muitas famílias aqui cujo marido não é crente. Eu sei ainda que há jovens aqui que nem o pai nem a mãe entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Mas quero dizer a você que Deus tem um plano também para a sua vida, com um culto no lar, com um culto doméstico. Deus pode usar isso também para ganhar aqueles que são incrédulos na sua família. Apesar das pessoas não quererem saber de servir a Deus, há uma cultura aceitável dentro do nosso meio de respeitar relativamente as coisas de Deus, o ensinamento de Deus. Isso é em regra, tem muitas exceções. Mas muitas vezes em casa, quando eu pedia para ler a Bíblia em casa, meu pai ainda incrédulo, ele sentava e ouvia. Ele ouvia. Talvez não estava lhe agradando, talvez ele se sentia um pouco constrangido, mas a palavra de Deus não volta vazia. Então Deus possa usar também vocês. Apesar de estar direcionando, mais uma vez, dizendo esse estudo mais para a responsabilidade paterna, que ela é central, visto que o pai é o cabeça da família, visto que o pai tem o dever de dirigir a sua família para os caminhos de Deus. As irmãs que não têm os seus maridos crentes podem assumir temporariamente essa tarefa até que Deus salve a vida do seu marido, e oramos por isso. Jovens cujos pais não creem em Cristo, você pode ser audacioso e corajoso, ser forte e corajoso para abrir a Bíblia e falar de Deus diariamente para o seu pai e para a sua mãe. Deus te dê esta coragem e este poder da palavra do Senhor. Então, será que tem sido realmente algo importante para você, o culto doméstico? Será que você tem feito o culto doméstico? Será que agora você está contristado por ouvir esta admoestação e saber que na sua casa você não tem feito isto? Para muitos homens isso era muito importante. Historicamente é uma atitude importante ter culto doméstico. Para você ter ideia, houve uma nave espacial da NASA chamada Columbia. Ela foi muito conhecida até os dias de hoje por conta da sua viagem que fez, e no seu retorno ao entrar na Terra, ao entrar na costa, ela se desintegrou, ela explodiu e morreram 7 tripulantes que estavam naquela nave. O que poucos conhecem é que o comandante daquela nave era um homem temente a Deus, um crente fiel ao Senhor, que dirigia a sua família em culto de adoração no seu lar. E para ele era algo muito importante. Quando ele, antes de ir para essa missão, que durou 18 dias, ele chamou seus filhos para perto de si. Ele tinha 2 filhos e disse: olha, meu filho, aqui estão 18 vídeos para que você possa fazer seus devocionais.
O seu pai gravou esses 18 vídeos para você, e para a filha a mesma coisa. Seu pai gravou esses 18 vídeos para que você possa adorar a Deus enquanto eu estiver fora. Um para cada dia que eu estiver fora. E esses filhos pegaram esses vídeos e assistiram, e quando esperavam seu pai regressar, ele faleceu nesse grave acidente. Pode imaginar o valor daqueles vídeos para os filhos hoje? O quanto é importante a adoração familiar, o quanto eles levam em consideração ter um pai temente a Deus, que os levava a adorar a Deus diariamente na sua casa. No século XVII, quando os membros da igreja não estavam praticando o culto doméstico, o pastor, os anciões da igreja, os líderes da igreja visitavam esta família para admoestá-los, para ensiná-los a importância de ter um culto doméstico, de ter a adoração de Deus na sua casa. E quando alguma família negligenciava, apesar da exortação ainda falhava com o culto doméstico, o pastor impedia que eles participassem da ceia do Senhor, porque consideravam-os falhos e pecaminosos. Porque para aquela sociedade era importante ter o culto doméstico, porque famílias fortes fazem uma igreja ser forte, fortalece a igreja. Uma igreja fortalecida e verdadeiramente temente no Senhor, ela é capaz de influenciar a sociedade, influenciar a nossa comunidade, os que estão próximos de nós. E apesar da indiferença que hoje tem, a palavra de Deus tem o poder, através do testemunho, de influenciar o nosso bairro. A ideia é que tal qual é o lar, assim é a igreja, irmãos. Isso é uma verdade real. É uma verdade real. Essa igreja, ela é resultado de como você é no seu lar. Se você é um hipócrita no seu lar, se você esquece de Deus durante a semana, Deus não é realmente adorado no final de semana. Se você não ama a Deus e não cuida dos seus filhos, de fato seus filhos não temem ao Senhor, porque eles verem na sua vida que você não teme. Então, assim tal qual é o lar, assim também é a igreja. Por isso eu quero levar-nos a ver a importância do culto doméstico como um investimento na nossa família, como um investimento no nosso verdadeiro tesouro. Nós vamos ver a responsabilidade e o dever da adoração familiar. Em segundo lugar, nós vamos ver como prestar o culto familiar, como nós podemos fazer isso na prática. Eu quero responder também vocês algumas objeções que as pessoas costumam dar a respeito do culto familiar, e assim podemos concluir o estudo desta manhã. Então, primeiramente, o que nos leva, por meio da palavra de Deus, a termos a responsabilidade e o dever da adoração familiar. O capítulo 24 de Josué é a despedida de Josué. Josué está se despedindo do seu povo, depois de conquistar boa parte da terra prometida, depois de guiar o povo, de assumir o lugar de Moisés. Ele estava ali se despedindo da nação de Israel, que iria ser distribuída segundo a porção das terras de cada família. Nesse momento, Josué tem 100 anos de idade, e no final do verso 15, ele diz aquela frase muito conhecida e muito citada entre os crentes: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não pergunta à sua família, ele não chega para a sua família: olha, o que vocês acham de a gente servir ao Senhor? Ele não dá uma opinião: olha, eu acho que nós deveríamos adorar o Senhor. Ele declara positivamente, ele toma uma decisão no seu coração, ele sabe o que é melhor para a sua família. E ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso, irmão, no seu coração. Tome essa decisão. Não precisa chegar para sua esposa: amor, olha, o que você acha? Você acha que a gente devia fazer isso? Você acha que a gente devia fazer o culto no lar? Você acha que a gente pode conseguir organizar alguma coisa? Ver se dá para fazer?
Ou chegar com seus filhos e, olha meus filhos, eu acho que é legal isso que estão falando lá na igreja. Eu acho que a gente deveria se juntar para fazer um culto de adoração. Nós deveríamos adorar a Deus em casa. Não, irmão, seja forte e corajoso como Josué e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu levarei minha esposa a servir a Deus. Eu levarei os meus filhos a adorar a Deus, porque isto está no meu coração. Não importa se as outras famílias não irão, não importa se elas adorarão outro Deus, se eles não abandonarão os seus ídolos, não importa se a minha esposa não quer, nem se meus filhos não estão desejosos, mas eu decido hoje que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra servir aqui também pode ser traduzida por adorar. Eu e minha casa adoraremos ao Senhor. Isso era para Josué um dever diário. Ele sabia que ele tinha que fazer isso diariamente com a sua família para cumprir aquilo que ele havia falado. E não era à toa que Josué estava tomando essa decisão. Josué tinha tido um bom discipulado por meio do seu mestre Moisés. Ele foi sucessor de Moisés, ele aprendeu com Moisés, homem manso diante de Deus, temente ao Senhor. E Moisés ensina que somos responsáveis ao nosso deitar, ao nosso levantar, todos os dias de nossas vidas, a ensinar a nossa família. Você já deve ter ouvido falar sobre o Shemar de Deus, né? Shemar é a palavra hebraica para ouvir, que na verdade é a grande declaração de fé dos judeus. Os judeus, quando vai declarar a sua fé, ele recita 3 vezes por dia o Shemar. Shemar quer ouvir, que faz parte de Deuteronômio, capítulo 6. Queria que você abrisse para lá, Deuteronômio, capítulo 6. É só voltar aí algumas páginas para frente, para trás, perdão. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, essa palavra Shemar no hebraico, que é a declaração maior da fé judaica e da fé cristã também. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É isso que nós devemos crer. Ouve, ó Igreja Batista Regular da Graça, ouve, irmãos, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te digo, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Então, Moisés havia ensinado ao povo, inclusive a Josué, o Shema, a declaração doutrinária de que existe um único Deus e ele deves amar de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que Moisés ordena, que Deus ordena através de Moisés, estarão no teu coração. É isso que deve estar no teu coração. É isso que você deve viver diariamente. Amar a Deus. Buscar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com tudo que você tiver. Tudo que você tem, entregar a Deus. Entregar a Deus. Só que a instrução não para por aí. Não para por aí. Essa é a sua primeira responsabilidade. Você tem que amar a Deus. Mas em seguida, você deve ensiná-la. Você deve passar adiante. Ele continua dizendo aqui no versículo 7: e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, é nosso dever
a todo instante, ensinar os nossos filhos. E é diariamente. Não é ensinar nossos filhos levando eles apenas para a escola dominical, ou para o culto de oração. Isso é uma tarefa diária, é uma responsabilidade pessoal, e ela é tão importante, irmão. Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o colapso espiritual da nação ou de uma igreja, e se você olhar historicamente, pelos séculos que já passaram, todo o colapso, toda a fraqueza, toda a divisão, toda a derrota do povo de Deus está em não ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E aí permitir que uma geração perversa assuma o controle da igreja. Leve isso a sério, irmão. Leve isso a sério, irmã. Porque é muito importante o culto doméstico. Ele fará postergar as novas gerações desta igreja. Levantará novos líderes, novos homens e mulheres tementes a Deus, que hoje são crianças, que está aí sentadinho ao seu lado, que está na sua casa todos os dias da sua vida. A perca do Shema foi a ruína da nação de Israel. E sempre é responsabilidade do pai ensinar isso aos filhos. Sempre é responsabilidade do pai. A esposa auxiliando o seu marido. Na ausência de um marido crente, a esposa ensinando os filhos. Na ausência de pais crentes, os filhos dando testemunho aos seus pais. E na oportunidade também ensinando e abrindo a palavra de Deus a eles. Josué sabe que adorar a Deus todos os dias na família vai produzir grandes frutos. É o que ele diz lá em Josué 24. Você pode voltar para Josué 24, versículo 31. Josué 24, versículo 31. Acompanha comigo que eu vou pedir que você complete algumas palavras. Serviu, pois, Israel todos os dias de Josué e todos os dias dos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam que todas as obras que o Senhor tinha feito a... Irmãos, olha o resultado da decisão de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E percebemos que outras famílias tomaram a mesma decisão. E agora aquele ensinamento, aquela decisão estava perdurando por muito tempo, porque anciões, homens velhos ainda estavam temendo ao Senhor e servindo ao Senhor em Israel. Provavelmente esses anciões eram crianças na época que Josué havia feito essa declaração. Então há bons frutos, há resultado. Nós vamos ver hoje que esses frutos são resultado de um homem que teme a Deus, segundo o Salmo 128, que foi lido na primeira noite aqui na igreja. Nós iremos ter algumas aplicações desse salmo hoje à noite, se Deus nos abençoar. Então, ele não se desapontou, irmãos. Josué não se desapontou. Ele viu que ser temente a Deus e ter um culto doméstico no lar, ensinando a seus filhos, traz bons resultados, dando a confiança que o culto doméstico vai continuar pelas gerações futuras. Quando uma família tem esse hábito, ele influencia as outras famílias da igreja e até mesmo fora delas. Já ouvi testemunhos de pessoas que chegaram a Cristo a ver famílias tementes a Deus que faziam o culto familiar. Conta-se até a respeito do pai do missionário John... Oi? Perdão, não ouvi. Não, ainda não é esse. Eu anotei aqui no final do meu esboço. Permita-me olhar aqui, colar um pouco. John Peyton. Vocês conhecem missionário? Leia, irmãos.
Leia a biografia dele, principalmente no que diz respeito ao lar que ele foi criado. Vou falar dele no final do nosso estudo esta manhã. Mas John Paton tinha um pai muito temente a Deus, e aquele homem orava a Deus diariamente. E diz que no culto familiar ele ajoelhado, orando a Deus, rogando pelas almas perdidas deste mundo, rogando por pessoas que pudessem se converter a Deus. No mesmo momento em que ele estava orando em voz alta, passa-se uma meretriz, uma prostituta na frente da sua casa e ouve a sua oração. E aquela mulher depois confessa de que os planos da sua mente eram de se matar, mas ao ouvir aquela oração, ela disse que Deus não iria deixá-lo sem resposta. E aquela mulher naquela noite, ao ouvir o clamor daquele homem temente a Deus, ela se converteu ao Senhor. Pessoas podem ver você também temente a Deus e se converter ao Senhor, querendo o desejo de conhecer o mesmo Deus que você conhece e a oportunidade de ouvir o Evangelho pelo qual não há salvação. Então, tema a Deus, irmãos. Tema a Deus. Tenha o culto familiar. E como fazer esse culto familiar? Quero ajudar vocês também por meio da palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina 3 preceitos, 3 momentos que devemos praticar dentro de um culto doméstico em nossa casa. Primeiro é a instrução diária da palavra de Deus. Instruir na palavra do Senhor, ler a palavra de Deus, mas não somente ler, mas perguntar, indagar e aplicar no cotidiano para termos diálogos em torno da palavra de Deus. Converse a respeito da palavra de Deus, é o que ensina lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Tu as ensinarás todo o tempo ao deitar, ao levantar, né? Sei que hoje em dia é um pouco diferente, eu também não vivi esta geração que meu pai viveu. Meu pai, sentado com ele, conversando, ele falava que quando ele era jovenzinho, tinha lá os seus 15, 16 anos, ele saía para a roça com o seu pai, ia lá plantar e colher junto com seu pai, e durante todo aquele momento ele conversava com o seu pai e tinha bastante intimidade com o seu pai. Eu sou da época que meu pai saía para um lado para trabalhar, eu saía para o outro, e de vez em quando a gente se via em casa, né? Mas é por isso que é mais importante hoje em dia o culto doméstico, irmãos, porque passamos pouco tempo com nossos filhos, pouco tempo com nossa família. Então separe um tempo, invista. A palavra não é gastar tempo, é investir tempo na sua família, ensinando a palavra de Deus. Todas essas tarefas são diárias e que devemos praticá-las diligentemente, não é uma vez por semana, mas diariamente, juntos ao redor da palavra de Deus. Além de instruir na palavra de Deus, em segundo lugar, devemos orar perante o trono de Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias que a ira de Deus descerá sobre a família que não ora. Em Lucas diz que devemos orar sem cessar, e em 1 Timóteo diz que todas as coisas são santificadas por meio da oração. Uma família sem oração diária, irmãos, é como se fosse uma casa sem telhado, sem cobertura. Uma família que não ora é uma família desprotegida das tempestades desta vida. Então, se você não ora, você não tem proteção. Se você não busca a Deus em oração e não leva a sua família a orar, você está desprotegido. É importante orar, irmãos. A grande importância na palavra de Deus a respeito da oração. E como nós aprendemos ontem, né, nós devemos, para sermos cheios do Espírito Santo, devemos buscar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmo 118, versículo 15, diz que na tenda do justo a voz de júbilo e de salvação. Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. É na tenda, irmãos, dos justos. Não é somente no tabernáculo. Não é somente na igreja. Não é louvor somente aqui na hora do culto, mas é na tenda, na morada.
de cada um. É como se você passasse no arraial de Israel e você caminhando entre as tendas, você ouvia uma família cantando aqui e outra família lá, porque estavam louvando a Deus diariamente. Você louva a Deus? Você canta hinos ou só no chuveiro? Né? Ou só no chuveiro? Você está lá tomando banho aí aparece lá o cantor, né? Desce o cantor, né? Ou lavando louça, né? Não, irmão, sente com sua família, cante louvores, hinos e cânticos, o quê? Espirituais, tá bom? Não vai com coisa distante do trono, e tantas outras essas que nem lembro mais os nomes, né? Porque eu já fui fã, irmão, já tive coleção desses CDs, mas Deus me livrou. Deus teve misericórdia da minha vida e fez eu perceber que não era música de adoração a Deus verdadeiramente, não era. Se há alguma dúvida a respeito deste assunto, venha conversar tanto comigo, tenho certeza que o pastor pode te ajudar também a esse respeito. Mas cânticos e hinos espirituais, irmãos, nós temos vários cânticos. Cantor cristão tem quantos hinos? 581. Voz de melodia 435, né? Hinos de louvor agora tem 120 hinos, né? 120 hinos. Soma aí, dá um bocado, dá mais de 1000. Esse tem melodias de Maranata, tem cânticos alegres. Irmão, você tem hino para cantar, viu? Você pegar na ordem ali, você tem quase que um hino para cada dia do ano. Cante hinos espirituais, cante hinos que você possa meditar também na letra. Não somente cantar um hino de forma qualquer, mas de forma meditativa. Você explicar, você pegar o seu filho e cantar um hino. O mestre, o mar se revolta. Como é que mais tem na letra? Agora fugiu. Eita, foi muita gente falando aí. Ajuda aí aqui, pastor. Quem consegue me ajudar aqui? O mestre, o mar se revolta, as ondas. Aí que mais? Aí continuando. Não se dirá que romamos, podes assim dormir, se agrada o momento dos tempos, e deves ao subvenir. Muito bem. Pode continuar. As ondas revoltam ao seu mandato. Então é um hino maravilhoso, um hino de confiança em Deus. Só que muitas vezes a gente vai cantar esse hino, aí a criança não sabe o que é se revolta, não sabe o que é submergir, e tem outras palavras difíceis nesse hino, e você canta e aquilo parece outra língua, parece grego, né? Para a criança, mas ensine, olha esse hino aqui, olha essa palavra, essa confiança que há em Deus. Às vezes é interessante você pesquisar a história do hino e ensinar na sua casa. Ele tem grande valor, irmãos, grande valor. O cantar não era uma atividade somente na igreja, mas era uma atividade diária, uma atividade cantando salmos, hinos. O Senhor Jesus merece esse tipo de adoração familiar, e a palavra de Deus nos instrui a fazê-lo. Então faça com muito agrado, faça com muito amor. Algumas coisas práticas de como fazer o culto doméstico. A adoração familiar requer uma preparação. De fato, você tem que se preparar. Pastor, não tenho tempo nem de respirar, quanto mais de preparar um culto familiar. Invista, irmão, invista. Prepare-se, tire um tempo na semana para você fazer um cronograma para a semana. Deve haver um lugar certo na sua casa para você realizar o culto. Se possível, cada um deve ter a sua própria Bíblia, cada membro da família. Até o Adney Lucas, né, que tem 2 anos, ele não lê nada. Mas tem uma bibliazinha, ele gosta de abrir a Bíblia e aí ele fica tentando inventar as palavras. A Ana Letícia agora, ela está aprendendo as letras, né, na escola, aí ela abre a Bíblia e aí fala um versículo que ela decorou como se estivesse lendo, né? Aquilo já anima eles, já faz eles participar, já dá uma grande alegria. Tem uma biblinha ilustrada para eles acompanharem o devocional. Busque ser breve durante o culto doméstico, né? Minha família, vem cá, vamos ter 2 horas de culto doméstico. Aí você desanima, né? Você mesmo desanima se você fizer assim, né?
Se você não tem feito o culto doméstico, comece com 10 minutos. Ainda mais se você tem crianças pequenas. Criança pequena você sabe que não fica tanto tempo concentrado. Então 10 minutos você com o culto doméstico canta 1, 2, 3 hinos, ler um pouquinho da palavra de Deus e depois começa orando e encerra orando. Irmãos, você nunca deve falhar o culto no seu lar. Procure nunca falhar. Seja algo certo, algo pontual. De sempre você ter o culto familiar dentro da sua casa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre algumas indagações que podem aparecer a respeito disso. Sua família precisa ter tanto alimento espiritual como também alimento material. Igualmente. Você se alimenta todo dia. Aliás, a gente tem o costume mais de se alimentar materialmente do que espiritualmente, né? A gente come 3, 4, 5, 6, tem gente que come 10 vezes por dia, toda hora, mas não se alimenta espiritualmente, não lê a Bíblia, não ora, não busca cantar hinos de adoração e louvor, cânticos espirituais ao Senhor. Dirige o culto de forma firme e ao mesmo tempo manso e humilde. Humildade é o maior exemplo que você pode dar aos seus filhos. Humildade é a maior direção que você vai dar a eles. Então comece assim, irmãos. Se até hoje você não tem adorado a Deus em família, comece pedindo perdão para os seus filhos. Perdão para sua esposa. Perdão por não ter levado eles a adorar a Deus diariamente. Comece com humildade. Não seja aquela pessoa que é altiva, que soberba, como se fosse a pessoa mais perfeita do mundo, porque não há ninguém que sabe mais dos nossos defeitos do que nossa própria família, nossos próprios filhos. Então seja sincero para com eles. Tem um plano para a leitura das Escrituras. Para filhos pequenos é interessante talvez você ter bíblias de devocionais para crianças pequenas, ou investir mais em livros históricos como Gênesis, que vai ser mais interessante, ou ainda a respeito dos milagres de Jesus, ou as parábolas no livro de Lucas, nos evangelhos, que também vão atrair a atenção deles. Mas quanto mais velho, mais você deve progredir na palavra de Deus, até que toda a palavra de Deus possa ser estudada pela sua família. Quanto mais conhece a palavra de Deus, mais capacitado e mais aperfeiçoado ele estará para toda boa obra. É o que nos ensina 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Também faça devocionais em torno de ocasiões especiais. Durante o ano nós temos ocasiões especiais, tem a Páscoa, você pode fazer estudos a respeito da Páscoa, até mesmo na ceia do Senhor, né? A palavra de Deus nos ensina a nos preparar para a ceia do Senhor, a nos examinar antes da ceia, e às vezes a gente falha nisso, né? Domingo que vem é a ceia do Senhor aqui, não é verdade? Se prepara, irmão. Ora, Deus, há alguma falha em mim? Eu preciso buscar algum irmão? Eu preciso buscar o pastor? Preciso buscar ao Senhor para pedir perdão? E prepare sua família. Sente um dia, olha, essa semana nós teremos a ceia do Senhor. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 53. Vamos ler os últimos capítulos dos evangelhos, que falam muito a respeito do sacrifício de Jesus. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos dialogar a respeito daquilo que nós precisamos fazer em preparação para a ceia do Senhor. É um bom motivo, é um bom tema para se trabalhar também na devoção diária. Outras coisas como viagens, leia Salmo 121, ergo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Leia a respeito também de Natal, de datas comemorativas, para que seus filhos também possam aproveitar o máximo possível do ensinamento da palavra de Deus. Envolva toda a sua família na leitura. Se você tem filhos que sabem ler e você tem 15 versículos para ler, tem 3 pessoas na sua família, peça para que cada um leia 5 versículos. Isso vai treinar ele como ler a Bíblia. Nem rápido demais, nem lento demais,
mas de forma apaixonante, de forma a amar a letra das Escrituras. Quanto à orientação da palavra de Deus, irmãos, seja claro no significado. Explique cada palavra. Tenha um dicionário do lado ali para as suas devocionais, para você estar ensinando ao seu filho novas palavras, ensinando também o significado e a interpretação da palavra de Deus. Aprendendo também, né? Tem hora que eu leio a Bíblia que eu tenho que ir atrás de um dicionário para descobrir o significado daquela palavra. Aplique a cada um dos seus filhos no seu cotidiano. Faça perguntas para cada um. Um conselho que eu ouvi, eu achei bem interessante. Isso vai servir mais para filhos juvenis e adolescentes e jovens. É você poder aplicar a Bíblia e a palavra de Deus de acordo com o que ele está vivendo no seu dia a dia. Né? Até crianças pequenas, de repente a Ana Letícia chega em casa, olha, a minha coleguinha brigou com a professora, gritou com a professora, e eu posso pegar aquela declaração que ela está falando e abrir a palavra de Deus e ensinar ela a respeito de respeitar a autoridade. A minha sobrinha, né, que já tem 11 anos, ela chega, olha, eu tirei nota 10, só eu tirei nota 10, fulano de tal se reprovou e tal. Então pode ensinar humildade, pode ensinar ela que é de grande valor ela se esforçar, mas também ela pode ajudar o próximo, pode ajudar aqueles que têm mais dificuldades. Você pode estar aplicando a palavra de Deus no seu cotidiano, para mostrar que a palavra de Deus é aplicada na nossa vida diariamente, que a Bíblia tem resposta para cada situação da nossa vida. Mostre isso, mostre para os seus filhos que a Bíblia é viva, ou como o versículo que o pastor citou, penetrante, como uma faca de 2 gumes, que ela é capaz de revelar, nos tornar despidos diante de Deus, como Deus conhecendo toda a nossa verdade, toda a nossa situação diante dele. Encoraje o diálogo familiar. Formule perguntas a respeito do que você vai estudar. Faça perguntas, porque sem perguntas não há aplicação, né? Isso é uma técnica de homilética. Se você não fizer pergunta, você não faz a pessoa pensar, né? Meu pai me procurou no acampamento, né? E os irmãos colocaram ele para fazer o devocional entre os jovens. E ele me buscou com bastante interesse, dizer, olha, como eu posso passar a mensagem da palavra de Deus para os jovens? Eu digo, pai, a princípio não diga nada. Não diga nada, leia o texto. Leia a Bíblia. E depois pergunte para os jovens o que Deus te ensinou a respeito desse texto. O que Deus falou ao seu coração. E diz que foi maravilhoso, os jovens começaram a falar, olha, eu aprendi isso, Deus falou isso no meu coração. E no final ele fecha o estudo com um exemplo da sua vida. Diga um dia que você falhou nesse respeito e como Deus trabalhou na sua vida quando você recebeu um conselho a respeito disso. Mostre o seu exemplo para a vida dos seus filhos. Meu filho, eu já errei, mas Deus foi misericordioso, não erre também. Permita também que seus filhos façam pergunta, ainda que isso desvie o seu propósito. Às vezes você quer chegar aqui, mas as perguntas dos seus filhos vêm para cá. Eles estão interessados em aprender algo. Talvez aqui é a necessidade que eles estão tendo no momento. Não se preocupe, deixe eles desviar a pergunta e o propósito que você havia planejado. Mas ensine a palavra dentro da sua indagação. Mostre como Deus tem falado também com você. Olha, Deus falou comigo isto. E seja humilde. Eu errei, eu falhei aqui e eu quero pedir perdão para os meus filhos, para minha esposa ou para quem quer que seja. Irmãos, no seu culto doméstico, ao ensinar os seus filhos, seja caloroso e amoroso durante o tempo de adoração. Coloque seus filhos no colo. É claro que seus filhos são pequenos. Se tiver um filho que não é um neto, você vai morrer, né? Se botar ele no colo, né? Não vai dar certo. Mas se seu filho é pequeno, põe ele no colo. Se ele é grandão assim, que nem um neto, olhe nos seus olhos.
fale aos seus corações. Faça como o sábio de Provérbios: venha, meu filho, eu te ensinarei o temor do Senhor. Mostra o quanto você ama a Deus e o quanto você ama a alma dos seus filhos, da sua esposa. Esse é o segredo, irmãos. É mostrar o amor que você tem pelas suas almas. Isso abrirá muitas portas. Permitam que eles sintam o seu amor. O amor é o segredo da criação de filhos. Irmãos, nesse momento também não deixe nada atrapalhar. Se possível, desligue o seu telefone. E se o telefone tocar, não atenda. Não atenda, você está adorando o Senhor. O pastor falou sobre reverência na igreja. E quando nós estamos aqui, nós somos apenas instrumentos de Deus. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. É pela graça e misericórdia do Senhor que Ele tem me usado para servi-lo como propagador da sua palavra. Mas a palavra que é pronunciada aqui é a palavra de Deus. Eu costumo até brincar, né? Às vezes a gente prega e pela graça de Deus é uma pregação que toca os corações do irmão. E às vezes o irmão vem dizer: olha, pastor, muito bom a sua mensagem. E aí eu brinco, né? Mas é verdade. Eu digo: olha, é boa porque a mensagem é de Deus, que se fosse minha era uma porcaria. Mas é de Deus, é Deus que está falando. E às vezes quando a gente resolve sair, estou ouvindo aqui a palavra de Deus, mas vou beber água. Imagina você conversando com uma pessoa, você no meio da conversa, no meio do assunto, aquele assunto importante que você quer dar para o seu filho. Você está conversando com o seu filho, e aí de repente seu filho olha para você: ó, peraí, vou beber água. E dá as costas para você. Eu não sei você, eu puxava o cinturão. Vem cá, menina, volte aqui que eu estou falando com você. A minha filha estava com esse costume, né? Eu falando com ela: filha, olha, não faça isso. Aí de repente ela virava e saía. Eu puxava ela e conversava: olha, papai está conversando com você. Você deve estar olhando para mim e me ouvindo. Mas às vezes é Deus falando com você aqui e você: vou beber água. E vira as costas para Deus. Não é para mim não, irmão, eu não sou ninguém. Pastor, também creio que isso também está no seu coração. Ele é apenas um servo de Deus. Mas ao virar as costas é para a palavra de Deus que você vira. Por isso não deixe nada atrapalhar o seu culto doméstico. Sente e faça-o sentar. E não de qualquer forma, né? Que o menino senta descendo a cadeira como se a cadeira fosse uma cadeira de balanço, né? Faça sentar de forma reverente, ou em pé, se for do seu agrado, mas de forma reverente. Tenha certeza que eles estão te ouvindo. Olhe para eles, pergunte para eles, faça pergunta direcionada. E se você tem 3, 4, 10 filhos, chame pelo nome, para quando for fazer uma pergunta. Não, você faz uma pergunta, sempre tem aquele filho que responde tudo, né? E você chama pelo nome, ainda assim ele quer responder, mas você ensina que só responda quando chamar o seu nome, né? O Vic está rindo lá, o Vic é assim, irmão Isidore? Gosta de responder, né? Responder as perguntas feitas. Certo, irmãos? E quanto à oração, comece a oração. Você que é pai, comece a oração como cabeça da família. Ore, peça que Deus abençoe a vida dos seus filhos, da sua esposa, e aquele momento que vocês irão estudar a palavra de Deus. Depois, no final, permita que sua esposa e seus filhos também orem. Ensine seus filhos a orar desde pequeno. Quando é pequenininho, peça para que ele repita as suas palavras. E ao crescer, permita que ele faça as suas orações. E criança gosta de orar, irmãos. Eles aprendem a orar, eles veem você orando, eles querem orar, né? Eu tenho experimentado isso com meus filhos e tem enchido de alegria o meu coração, o desejo deles orarem. Então às vezes a comida até esfria, né? Porque eu oro, aí minha filha quer orar, o Adner quer orar e todo mundo quer orar. E aí termina e o Adner ainda fala: e a mamãe não vai orar? A mamãe ora também, a comida esfria, mas ora. Mas não só no alimento, irmão, ora também no culto doméstico. Ensina seus filhos a orar. E essa oração deve ter adoração a Deus. Adore a Deus na sua oração. Mostre o quanto Ele é precioso para a sua vida.
Ore também pedindo perdão pelos pecados. Ore com gratidão. Ore com as suas petições. E cante louvores. Ensine seus filhos a cantar de coração. Ensine a prestar atenção na letra da música. Ensine eles a ter um louvor verdadeiro. E quando você ensina ele a louvar em casa, você vai notar que na igreja ele louvará com muita mais propriedade, com muito mais amor. Ele irá cantar fortemente, né? Ou irá cantar, quem está ali perto dos meus filhos, irá cantar palavras que nem você entende, mas ele vai tentar cantar na igreja também. Você vai perceber isso na vida dos seus filhos. Agora, em último lugar, irmãos, eu queria falar sobre algumas objeções contra a adoração doméstica. Algumas coisas que as pessoas falam, mas que não deveria ser desculpa para termos culto doméstico no lar. Alguns vão dizer assim, olha, não, pastor, a gente não tem tempo para o culto doméstico não, é tão corrido, eu trabalho, eu levanto de madrugada, vou dormir tarde, eu tenho uma casa, eu tenho que dar segurança para minha família, eu não tenho tempo para culto doméstico não. Herança do Senhor são os filhos, irmãos. Herança do Senhor, não faz sentido, pois é o que nós devemos fazer todos os dias, é o culto doméstico. Se tem alguma coisa te atrapalhando a fazer o culto doméstico, desista disto, mas não desista do culto doméstico, porque é importante, é um investimento que você está fazendo na sua família. Faça todos os dias, porque o tempo é breve, irmãos. Não sabemos quantos anos nossos filhos vão passar conosco na nossa casa, em média ali 20 e poucos anos, e você pode fazer um culto doméstico por dia. Se você fizer as contas, vai dar mais de 7.000 cultos domésticos. Perdão. São 7.000 vezes que você pode falar a respeito de Deus para os seus filhos. E isso é importante. Não há momento em que todos estamos mais unidos diante de Deus do que quando estamos adorando Ele em unidade. E faça isso, irmãos, com toda a alegria, com todo o esforço. Esforce para fazer isso. Não dê a desculpa do tempo. Arrume tempo, dê prioridade. Aí pode ter gente que diga assim, olha, não há momento em que todos nós estamos reunidos na casa. E isso é verdade, é difícil. Tem um momento ali que está o pai, a mãe e os filhos, principalmente os filhos quando começam a estudar. Então você pode fazer um culto com a maioria da sua família, e aquele filho ou filha que não pode estar, aquele membro da família que não pode estar, você pode depois fazer um culto somente com ele, é sua responsabilidade. Pastor, vai dar trabalho. Não é trabalho, irmão, é investimento. Coloca isso na sua cabeça, coloca isso no seu coração. Você está investindo na vida da sua família, você está guiando eles no caminho do Senhor. Todos precisam de alimento espiritual todos os dias. Pastor, tem uma família muito pequena, é só eu e minha esposa, ou é só eu, minha esposa e meu bebê. A Bíblia fala que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então se é só você e sua esposa, marido, homem, é sua responsabilidade guiar a sua esposa. A gente aprendeu ontem como nós devemos apresentar a nossa esposa, né? Santa. E é sua tarefa. Então, irmãs que ainda não casaram, jovens, olhe para o seu pretendente e faça algumas perguntas. Olha, eu estou disposto a me submeter a esse cabra. Ele vai ser um homem bom, ele vai me guiar espiritualmente. Ou ele só fica no WhatsApp comigo falando da lua, falando que a estrela brilha, a lua está brilhando para iluminar a minha beleza, ou é só isso? Ou ele fala de Deus? Irmãos, para a glória de Deus, eu falei isso no acampamento, né? Quando estava namorando com a minha esposa, nós buscávamos Deus, né? E com hinos, e ela falava qual era o hino preferido dela, né? Eu até falei que eu estava aprendendo a tocar flauta doce, né? Aquela flautinha pequenininha. Como eu tinha dedos largos, eu comprei uma flauta grande, tenor, né?
Aí comecei a aprender, né? Aí eu perguntei para minha namorada, né? Meu amor, né? Minha princesa, qual é o seu hino preferido? Aí ela falou, creia em Deus, 4 bemóis, né? Misericórdia. Mas ela me ajudou a desenvolver. Eu fui lá e aprendi a tocar o hino, e aí eu liguei para ela uma noite, aí botei o telefone assim, né? Naquela época a gente ligava interurbano, não tinha tanta promoção, não tinha WhatsApp. Botei o telefone, peguei a flauta, toquei, errei umas 3 notas, mas toquei o coração dela também, ela casou comigo. Glória a Deus. Então procure um homem assim, para a glória de Deus, que se preocupa com a sua vida espiritual, que se preocupa com o crescimento. Então, se é só você e sua esposa, faça o culto doméstico. Se é só você e seu filho pequeno, faça o culto doméstico, para a honra e glória de Deus, para investir na sua família. Pastor, a minha família é muito diversa. Pastor, eu tenho um filho que tem 18 anos, é grande, e eu tenho um filhinho que é de 5, 6 anos, é muito diversificado, não vai dar para fazer um culto com esses dois, ou ensino para um, ou ensino para outro. Não, irmãos, isso não é desculpa. Olhe para eles, eles podem cantar? Podem. Podem orar? Podem. Podem ouvir? Podem. Então podem fazer um culto junto. E por mais que você vá ter que falar na linguagem do mais velho e talvez aplicar numa linguagem para a criança, é importante também para o rapaz mais velho, porque daqui a pouco ele estará casando, ou uma moça mais velha estará casando e terá a sua família. E ali ele já pode aprender como fazer um culto doméstico, como ensinar para uma criança. E ali ele já pode também ser admoestado e ser ensinado e capacitado para ser um bom chefe de família, um bom cabeça de casa. Pastor, eu não sou bom para dirigir um culto, eu não tenho jeito para isso. Peça a Deus, irmãos, ore. E mais do que isso, busque alguém para te ajudar. Pastor Wellington, eu fui desafiado pela palavra de Deus, eu quero estar em obediência e levar minha família a adorar a Deus, mas tenho dificuldade. Chame os irmãos, os diáconos, irmãos que já têm feito isso há mais tempo. Diz, irmão, me ajude. Eles vão te indicar alguns livros, eles vão te ensinar, eles vão te dirigir, eles vão te dar a palavra. Irmãos, diáconos aqui da igreja, ajude as famílias que têm esse problema também. Se disponha a visitar, convide também para eles participarem no culto da família do seu lar, para que eles também possam ver como é isto. Peça ajuda, não tenha vergonha. Alguns podem dizer assim, olha, alguns dos meus filhos não vão querer participar, pastor. Meus filhos já estão crescidos, eu ainda não fiz, eu quero fazer, mas eu tenho certeza que se eu começar a fazer, meus filhos vão fazer birra. Eles precisam se alimentar espiritualmente, né? E também precisam se alimentar materialmente, né? Aí você pode chegar aqui, você não quer se alimentar espiritualmente, meu filho, então não vai comer. Ele quer comer, então a hora ele vai querer adorar a Deus. Mas converse com ele, você diga, olha filho, eu tenho falhado com você. Eu deveria estar fazendo isso desde a sua infância, mas gostaria que você adorasse a Deus conosco e fizesse isso de coração. E fizesse isso com amor. Do contrário, se você não quer fazer aquilo que agrada a Deus, eu não tenho obrigação de te agradar. Então começa a tirar aquilo que agrada aos seus filhos, né? Hoje em dia está na moda o videogame, né? Filho passa o dia inteiro no game, passa o dia inteiro jogando, o dia inteiro na televisão. Hoje tem essas televisões paga, né, que está mais acessível, passa o dia inteiro assistindo a programação. Não quer louvar a Deus? Não quer adorar a Deus? Então não vai ter essas regalias também. Já deve ser evitada a demasia destas coisas. Mas você também pode mostrá-los o caminho do Senhor. Muito bem, irmãos, concluindo. Quero concluir com motivações para você realizar o culto doméstico. Primeiro, pela satisfação de uma boa consciência. Você tem uma boa consciência de que você fez aquilo
que Deus esperava que você fizesse: completar a carreira, combater um bom combate, guardar a fé. O comentarista Matthew Hedrin, no tempo da sua morte, quando estava bem doente, ele reuniu os seus filhos e falou para eles: olha, eu não fui perfeito, eu não fui um pai perfeito, mas todos os dias eu levei a minha filha ao altar de Deus para adorá-lo. Todos os dias eu levei vocês a adorarem a Deus. No dia do juízo final, eu não quero ver nenhum de vocês do lado errado do juízo. Ele podia falar isso, porque ele havia feito a sua tarefa, que é ensinar. A palavra de Deus nos diz que ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando fores velhos, jamais se desviará deles. Claro que é uma interpretação difícil desse versículo, a que eu achei mais interessante, é que o que não se desviará dele não é o caminho, é o ensino. É o ensino da palavra de Deus. Se você ensina ao seu filho, a palavra de Deus não volta vazia. Ela é guardada no seu coração, e pode até ser pelo livre-arbítrio do seu filho, de ele não querer adorar a Deus, de ele não querer temer a Deus, mas no seu coração estará ensinado o caminho do Senhor, e ele pode se arrepender, ele pode se converter dos seus maus caminhos. Então ensina. A segunda motivação é a assistência em todas as áreas da criação dos seus filhos. Se todos os dias você conversar com seu filho, não vai encontrar barreiras quando ele crescer. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, um filho, ele precisa ter uma boa fonte de conselhos. O que acontece é que você não faz culto doméstico, nunca fez, e aí seu filho entra na adolescência, entra na juventude, e você está reclamando por que ele não conversa com você. Você nunca conversou com seu filho. Você nunca sentou com seu filho e falou a respeito da vida, a respeito das coisas de Deus, a respeito da prática da palavra de Deus na vida do cotidiano. Para que ele não ande nos conselhos dos ímpios, ele precisa ter uma fonte de bons conselhos. Por isso é necessário, irmãos, que você invista no culto doméstico. E se desde pequenininho, é como se fosse uma poupança, você vai guardando o tesouro ali, vai ensinando o seu coração. Quando ele estiver na adolescência, na juventude, na dificuldade da vida, ele vai te enxergar como uma boa fonte, um bom investimento para conselhos. Se você investe na vida do seu filho com bons conselhos quando pequeno, ele irá te buscar quando estiver crescido. Portanto, o culto doméstico ajuda a manter os canais de comunicações abertos nos anos da adolescência. Um outro benefício, irmãos, do culto doméstico é que isso aumenta o amor por Deus e o amor pela sua igreja. E para finalizar, eu quero finalizar com um exemplo, justamente daquele que a gente já tinha conversado, de John Peyton. A vida exemplar da sua família. John Peyton, se você não conseguir lembrar de tudo que a gente ensinou aqui, se esse exemplo realmente tocar o seu coração, como tocou o meu, eu já fico muito grato a Deus por isso. John Peyton foi um missionário, e foi um missionário entre canibais, inclusive. Mas o que realmente levou ele a esse propósito foi a vida familiar que ele tinha. Ele fala a respeito do seu pai. Se você tiver a oportunidade de ler a biografia dele, tem muitos resumos na internet. Você vai se deliciar com o testemunho deste servo de Deus. Por fim chegou o dia em que João tinha que deixar seu lar paterno. Sem dinheiro para passagem e com tudo o que possuía, inclusive uma Bíblia embrulhada no lenço, saiu a pé para trabalhar e estudar em Glasgow. O pai o acompanhou até uma distância de 9 quilômetros.
E durante essa viagem eles iam conversando e vez após vez ele via seu pai com um chapéu na mão e balbuciando palavras. Ele sabia, seu pai estava orando por ele. No último quilômetro, antes de se separarem um do outro, os dois caminhavam sem poder falar uma palavra. Mas John sabia que pelo movimento dos lábios, este orava em seu coração pela sua vida. Chegando ao lugar combinado onde se separariam, o pai balbuciou: meu filho, Deus te abençoe. O Deus de teu pai te prospere e te guarde de todo mal. Depois de se abraçarem, o filho saiu correndo, enquanto o pai, em pé no meio da rua, meio da estrada, imóvel, com um chapéu na mão e lágrimas correndo pelas faces, continuava a orar em seu coração. Alguns anos depois, o filho testificou de que essa cena guardada na sua alma, o estimulava como um fogo inextinguível, e não desapontar o seu pai que esperava dele. Seu filho que seguisse o seu bendito exemplo de andar nos caminhos de Deus. Ele lembrou do seu pai, que ele derramava sua alma em oração a favor dos pecadores deste mundo, para que alguém pregasse a ele e eles pudessem conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E quando ele se levantava com lágrimas em seus olhos, ele costumava pensar que um dia ele pudesse ser a resposta das orações do seu pai, que um dia ele podia servir a Deus pregando o Evangelho, e que se ele fosse privilegiado, seria um missionário. E não foi por coincidência que John Peyton foi missionário entre os canibais na ilha Tanna. Quando ele estava lá, pregando o Evangelho, sua esposa e seus filhos, acometidos de doenças, chegaram a morrer e falecer. Ele teve que sentar nos túmulos e ficar por dias para evitar que os canibais retirassem seus corpos e os comessem. E sentado ali sobre os túmulos, ele pensou em seu pai dirigindo o culto doméstico, o quanto ele amava a Deus e quanto ele temia ao Senhor. E ele disse que sentia em seu coração que o pai estivera orando por ele naquele momento. E isso deu força para continuar adorando a Deus no meio daquela circunstância e permanecer como fiel servo do Senhor em missões, pela graça de Deus, até o fim da sua vida. Ele ganhou várias almas para Cristo, no mesmo lugar em que sua esposa e o seu filho morreram. Esse filho, ele era um servo de Deus, temente ao Senhor. Mas o que o guardava fiel a Deus era lembrando o quanto seu pai amava e temia a Deus, o quanto ele cuidava dele. Irmãos, que Deus nos ajude a termos cultos domésticos e nos atrevemos a sermos como Josué e dizermos em nossos corações, porém, apesar das circunstâncias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirva a Deus, irmãos. Sirva a Deus no seu lar. Dirija a sua família. Leve a sua família a adorar a Deus. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Aceite esse desafio. Abrace ele com todas as suas forças. E que você possa ser que nem Josué. Ver seus filhos e os filhos dos seus filhos fazendo a mesma coisa que você fez por eles. Que Deus nos abençoe.